prazer tê-lo aqui também no Bom Dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Daiane. Bom dia, Marcelo. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. E é isso, tenhamos uma boa quinta-feira. É isso. Só tem um lugar melhor de encontrar o Tarcísio, sabe qual é, Daiane? É na Praça São Salvador, nos bailes de carnaval. É verdade, é verdade. Saudade do carnaval. E olha que nem passou tanto tempo assim, né? Pois é, né? Para quem gosta de carnaval, é sempre saudade. Deputado, a gente convidou aqui a tua participação, a gente tem uma série de desdobramentos aí da investigação, né, Marcelo, do caso Marielle, muitas narrativas, muitas análises sobre esses desdobramentos, e o Marcelo fez a proposta aqui de trazê-lo aqui também para falar sobre esse assunto, né, Marcelo? Pois é, porque o deputado conheceu Marielle, conviveu com Marielle, conheceu Chiquinho Brazão. Então, a primeira pergunta óbvia, o que o senhor achou de tudo que aconteceu no domingo? Desculpa que minha cachorra, estou em casa aqui ainda e minha cachorra pode acabar participando um pouquinho do processo, desculpa isso. Bom, Marcelo, existe aqui, eu acho que um duplo sentimento, né? Um sentimento de que a gente chega a um passo importante na investigação, 6 anos depois. 6 anos é tempo demais, né? Mas, de uma certa medida, dar esse passo foi fundamental. Ele aponta para um elemento que a gente esperava, ou seja, algum envolvimento da milícia na organização, no planejamento desse assassinato. Nós sabíamos que isso não era um caso que terminava ali no Rony Lessa e no Elcio, havia mandantes poderosos e provavelmente com vinculações com as milícias no Rio de Janeiro. E aí as investigações apontam agora para a família Brazão, uma família com notórias, né, reconhecidas vinculações com grupos milicianos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas a denúncia, o relatório da PF e as prisões preventivas trouxeram também uma surpresa, né? Ou seja, que era o envolvimento do delegado responsável, que foi chefe da Polícia Civil, foi chefe antes da Divisão de Homicídios, depois chefe da Polícia Civil, indicado pela intervenção militar, como alguém que atuou para impedir que a investigação avançasse. Não que a gente não saiba, né, que há envolvimentos, muitas vezes, de setores da polícia com crime no Rio de Janeiro. Mas, especificamente, o Rivaldo Barbosa era alguém que se colocava como uma questão de honra resolver a questão do caso Marielle, encontrava com os familiares, ou seja, era alguém muito próximo dos familiares. E, portanto, que passou esses 6 anos numa atitude de um cinismo que chega a surpreender. Envolve, portanto, né, desse ponto de vista, um problema que é absolutamente grave, porque a gente não tinha como defender a federalização do caso durante o governo Bolsonaro, que acreditávamos ter, que ali haveria ingerência política para que a investigação não acontecesse. Ao mesmo tempo, a gente percebeu que aqui na Polícia Civil essas ingerências estavam acontecendo o tempo todo, que dificultou todo o processo de investigação para chegarmos aos mandantes do assassinato de Marielle e de Anderson. E, portanto, a gente está... É um misto de alívio, né, um misto de que bom que a gente deu esse passo, mas, ao mesmo tempo, escancara um problema real. No relatório tem essa expressão de um ecossistema criminoso que está dentro do Estado, né, e que agiu para calar um grupo político. Escolheram a Marielle para assassinar, para dar um recado para que todos aqueles que enfrentaram esse marco de poder no Rio de Janeiro tenham medo de fazer isso novamente. Isso é muito grave e escancarou esse tipo de situação e nós precisamos dar uma resposta, continuar dando respostas a isso. Deputado, tem muitas análises sobre a delação, né, sobre o instrumento da delação e do que foi colhido a partir do Rony Lessa, das afirmações, dos apontamentos que ele faz na delação. Alguns apontam que há fragilidades nessa delação que podem gerar uma situação de anulação, de liberdade para esses investigados. Isso, inclusive, cai na conta aí até do próprio Congresso. Há uma situação aí de análise, né, tanto do Conselho de Ética quanto da CCJ, e esse pedido de vista, muita gente interpretou como uma tentativa justamente de
puxar essa situação de suposta fragilidade que teria nesse relatório para atacar, essa base bolsonarista, atacar Alexandre de Moraes pela decisão de prisão de Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e outros. Como é que o senhor analisa essa questão? O senhor que acompanha isso tão de perto, e apontou há pouco, né? 6 anos é muito tempo, e muito tempo também para colher essas provas que são tão cruciais, né, para a condenação devida e responsabilização dos culpados. Como é que o senhor avalia? Olha, eu avalio que essa história de fragilidade processual é, de fato, uma manobra dos bolsonaristas, da direita e dos milicianos, dos poderes dos milicianos, para tentar impedir a responsabilização dos autores do crime. A suposta fragilidade processual decorre justamente de um dos elementos que a investigação comprovou, de que a pessoa mais importante no processo da investigação trabalhou para evitar que as provas existissem, para evitar que os assassinos fossem pegos. Ou seja, no final das contas, apelar para essa situação da fragilidade processual nesse momento é dar mais uma vez chance aos assassinos para terminarem impunes. De uma certa medida, o que a gente precisa é seriedade nesse processo. É claro que nós esperamos que no momento em que o Ministério Público Federal oferecer a denúncia, né, a gente perceba, inclusive, mais elementos comprobatórios, mais elementos probatórios que solidifiquem essa denúncia, mas é preciso entender que nós não estamos há 1 mês, 2 meses, 6 meses do assassinato. Nós estamos há 6 anos do assassinato, quando a pessoa responsável trabalhou ativamente para isso. Toda essa lógica de que o Rivaldo fez isso ao longo desse tempo todo, ela tem que ser levada em consideração como algo muito forte a consolidar, né, a entender por que o processo chegou no fim nesse momento. Então, eu acho, né, primeiro que a imprensa está comprando muito facilmente essa pauta da fragilidade processual. O Congresso, por sua vez, agindo de forma corporativa, foi covarde. Na minha opinião, o Congresso tinha que ter ratificado a prisão do Chiquinho Brazão, porque é preciso dar uma resposta séria, é preciso dar uma resposta definitiva para esse processo, para o conjunto da sociedade. E é claro, nenhum de nós quer cercear o direito à ampla defesa de ninguém, mas ficou, na nossa opinião, muito nítido por que o Rony apontaria para alguém que não é, de fato, o verdadeiro mandante desse processo. O elemento todo colocado, inclusive, das pesquisas que o Rony faz ao longo do tempo de parlamentares do PSOL, né, a lógica das reuniões que ele conta de forma detalhada, a lógica que agora me parece cada vez mais efetiva de como é que se conseguiu chegar ao cobalto prata, né, que foi utilizado no crime. Há uma série de elementos que corroboram uma história que não é só... ela é verossímil, ela é absolutamente coerente com a lógica que está colocada para esse processo e, infelizmente, um assassinato que vitimou uma vereadora, uma pessoa que era minha amiga e que sempre é duro falar disso, mas que decorreu de uma ação política de grupos milicianos que a gente precisa enfrentar no Rio de Janeiro. Então, assim, há muito curso, há muito ainda a vir nesse momento a partir da apresentação da denúncia do Ministério Público Federal. Esperamos que aconteça brevemente, o mais breve possível. E, enquanto isso, nós precisamos seguir no debate de que essa história da fragilidade processual, ela só interessa ao poder da própria milícia e daqueles que atrapalharam as investigações. Deputado, eu até concordo com o senhor. Eu até reconheço que, e ontem eu conversei com um dos investigadores, esse tempo de 6 anos faz com que várias provas se apaguem, sumam, desapareçam, além do trabalho. Agora, a motivação do crime, a questão territorial lá dos condomínios que o Brazão queria montar, não queria montar, que a Marielle seria contra e não ficou tão claro assim que ela foi contra, tanto que o projeto passou do Brazão. Este não é um fator a ser melhor esclarecido? Então, mas aí tem outro elemento, né? A Marielle não foi assassinada por causa daquele projeto. Não foi isso, e não é isso que está escrito no relatório. A Marielle foi assassinada porque os Brazão resolveram dar um recado para um outro grupo político, o PSOL. Tá bom que não é só o PSOL, mas do ponto de vista partidário, era o PSOL que ele queria atingir. E por isso há, inclusive,
pesquisas do Rony Lessa sobre o Renato Cinco, que era vereador antes da Marielle ser vereadora. Há pesquisas sobre o Chico Alencar, que então era deputado federal, sobre a filha do Freixo, que então era deputado estadual pelo PSOL. Há pesquisas sobre mim, há pesquisas sobre vários outros elementos. E por que pesquisas sobre o PSOL, inclusive anteriores ao projeto 174? Porque o PSOL é que não votou no Brasão para conselheiro do Estado, porque o pessoal reiteradamente votava contra essas tentativas de legislação territorial que a milícia se interessava, porque o pessoal enfrentava o PMDB naquele momento, que fazia parte desse marco do poder do qual eles faziam parte. E a votação do PLC 174, ela é uma gota d'água num balde que já está cheio. Não digo nem copo, é um balde que já está cheio, que transborda. Há uma decisão, então, de que eles dizem não podemos continuar com este tipo de grupo político interferindo nos nossos interesses e com possibilidades, inclusive, de crescimento. Por que eles escolhem Marielle? Há uma dupla avaliação aqui, na minha opinião. Primeiro, eles escolhem alguém que eles acham que a repercussão não vai ser grande, aqui é onde está o grande erro deles, e eles também desejam interromper uma trajetória política em ascensão, porque era o fato, é preciso impedir, é preciso garantir que esse pacto de poder que faz com que os caras estejam no Tribunal de Contas do Estado, nas secretarias municipais de ações comunitárias da vida, né, como estava Chiquinho Brazão no governo Eduardo Paes até um mês atrás, homenageados, né, por pessoas como Bolsonaro, os próprios milicianos, tudo isso, era preciso que esse pacto de poder continuasse inquestionável. E aí era preciso amedrontar aqueles que interferiam nisso. O quadro é mais amplo, entende, Marcelo? Não é a votação deste projeto em si. Porque, como você mesmo disse, o projeto foi aprovado. Ele quase não foi. Mas por que, por exemplo, então eles não decidiram assassinar o Fernando William, que era vereador do PDT naquele momento, e que, inclusive, é o vereador que discursa contra o projeto na declaração de voto? É porque não é o projeto o problema, é o contexto político e de quem é que ameaçava ou não ameaçava. Fernando William é um querido companheiro, saudoso, infelizmente faleceu durante o Covid, teria muito a dizer sobre esse processo também, mas só para poder constar. Eles escolhem, há uma lógica de escolher alguém do PSOL para ser assassinado, e dentro do PSOL, por razões que envolvem machismo, racismo, misoginia, e toda essa lógica, essa carga estrutural que existe, decidem e escolhem Marielle Franco, e assassinam Marielle Franco, para dar um recado para todos nós, e para quem mais quiser ousar enfrentar esse marco do poder. Essa é a motivação. O projeto é apenas um exemplo de como isso está colocado. Isso está no relatório. O problema é que a imprensa normalmente faz isso, ela quer a bala de prata, né? Que é o elemento decisivo, que é a discussão no bastidor, que não significa o que a narrativa que está colocada no relatório da PF mostra que eles tinham decidido, eles queriam de alguma forma nos atingir, e fazem isso ao longo do tempo. E há, no segundo semestre, em 2017, a decisão de que a forma de nos atingir é nos amedrontar assassinando alguém. E aí há a decisão de fazer isso assassinando Marielle Franco. Mas é um processo. Por que eles teriam pesquisado a vida do vereador Renato Cinco, né, ainda antes de Marielle ser vereadora? Porque o Renato Cinco era o mandato que na Câmara dos Vereadores mais enfrentava exatamente a questão imobiliária, exatamente a questão territorial. Era aquele mandato que discutia o plano diretor, discutia a lógica da reforma urbana, e aí, por quê? Era a bancada do PSOL que toda vez que via um título de utilidade pública, pesquisava, e quando via ligação com a milícia, denunciava e impedia a coisa de acontecer. Era gente que votava contra, era um coletivo. E eles escolhem alguém desse coletivo para poder assassinar. Então, a motivação, na minha opinião, a leitura, e eu li as 479 páginas do relatório da polícia, ela aponta para este caminho, onde o PLC 174, ele é uma gota, num balde, já cheio, todo um processo que está colocado. Perfeito. Deputado, dentro desse ambiente que o senhor coloca, né, o senhor, na sua fala, você vai citando ali essas ramificações de poder dessa milícia. Muitos, e o senhor já até falou aqui rapidamente, sobre a chance que se abre diante desse momento para se apurar todo esse emaranhado, né, de poderes e participações, para que a gente possa realmente avançar num processo
de depuração, né? Tanto da política, quanto da segurança pública, quanto das instituições que nós temos no Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro. E a gente está num período eleitoral, tudo é muito delicado quando você dá passos nessa direção. Como é que o senhor vê isso? Que chance é essa na sua avaliação? E do ponto de vista do STF, né, do papel do ministro Alexandre de Moraes neste processo todo, enfrentar isso no momento anterior, naquele processo da intervenção, Raul Jungmann tem dado entrevistas e naquele período também tem falado que era uma situação muito delicada a segurança do Rio de Janeiro, tinha muita gente com poder e que a gente não tinha nem dimensão. Como é que o senhor vê isso, hein? Olha, eu acho que essa resposta essa pergunta sobre que oportunidade nós temos agora, estamos diante de que oportunidade, ela é muito importante. Eu acho que existem dois caminhos aqui. Um deles, na minha opinião, tem sido dado pelos discursos e posicionamentos do ministro Silvio Almeida, né? O Silvio tem sido muito correto, ele diz, olha, é preciso que o Estado brasileiro retome o debate sobre a questão do acesso à propriedade, à terra. E aí ele diz, o caso da Marielle é um caso típico de que um elemento que tem a ver com o domínio territorial das milícias, e é esse domínio territorial, não é o PLC 174, é o domínio territorial das milícias, decorre da não aplicação dos elementos da reforma urbana. E ele diz, e onde mais defensores de direitos humanos são assassinados cotidianamente? Na luta pela terra, na luta pela reforma agrária, ou na luta pela demarcação de terras indígenas, ou na luta pela demarcação de terras quilombolas. Ou seja, esse elemento, esses poderosos que no Rio de Janeiro são identificados como esses milicianos que estão no aparelho de Estado, se reproduzem em outros grupos políticos, país afora, que continuam a ter no domínio sobre a terra a sua fonte de poder. Lembremos, reforma agrária e reforma urbana não são apenas elementos econômicos de produzir melhor ou de dar casa, são políticos, de retirar poder político de quem tem o controle sobre a terra. E esse é um elemento importante que a gente precisa avançar nesse debate. Passou a ser interditado o debate sobre reforma urbana e reforma agrária no Brasil. Passou a ser interditado, a esquerda não fala mais disso. Como é possível? Então é um elemento. E aí o Silvio dizia, e isso tem a ver com política de segurança. Ou seja, não há segurança pública se a terra está na mão de poucos que podem assassinar, matar, que podem interferir, que vão controlar currais eleitorais a partir desse debate. Ou seja, há um debate sobre segurança pública articulado a esse debate, não dos direitos gerais, como normalmente fala, na própria lógica da democratização do acesso à terra. E eu acho que o Silvio tem muita razão ao dizer isso, eu queria chamar a atenção. E um segundo elemento aqui, de fato, a gente está em ano eleitoral. Nenhum de nós está falando que é preciso fazer uso eleitoreiro desse processo. Mas, se o assassinato de Marielle é a demonstração de poder de um ecossistema criminoso que está no Estado, é preciso chamar a responsabilidade à esquerda de que não dá para continuar compactuando com milícia e naturalizando com a milícia. Não é possível que daqui a, sei lá, 1 ano, 6 meses, eu não sei quando tiver a votação para algum conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do município, você tenha só 6 votos contra a pessoa que está sendo indicada pelo marco do poder. É preciso uma ruptura com esse marco do poder. Não é possível que a gente, quando vai votar uma legislação, né, sobre solo urbano, sobre alguma coisa, no final das contas, tem 10 vereadores e 51 votando contra. E não é possível. E por que eu estou chamando a esquerda? Porque é a esquerda que tem esse debate. É a esquerda que vai enfrentar, que historicamente tem que enfrentar esses grupos. A esquerda não pode titubear nesse processo. E, portanto, esse elemento de estar claro, na nossa opinião, de que não é possível ter qualquer tipo de pacto com a milícia e que é preciso uma ruptura com esse marco de poder no Rio de Janeiro, precisa chegar aos partidos de esquerda. Porque não é possível que a gente agora vai passar essa eleição inteira sem força para fazer esse debate. Sem força para fazer esse debate. Estou claramente dizendo isso. É preciso, no debate, do debate das disputas municipais hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, não é possível que a gente continue se aliando exatamente com setores como esse. São setores com os quais a gente precisa romper e não construir alianças em nome de uma suposta governabilidade, em nome de uma suposta garantia para isso. E isso é muito, na minha opinião, precisa avançar. Então, há 2 elementos.
o elemento geral, do ponto de vista nacional, do debate das reformas urbana e agrária, que a gente precisa avançar, e um debate específico eleitoral, a necessidade de ruptura com o marco de poder presente hoje no Rio de Janeiro, e a ruptura mesmo, de fazer o debate, avançar nas consciências, eleger pessoas mais comprometidas com essa ruptura, e garantir que a gente avance. Não vai ser um negócio de uma hora para outra, não há um estalar de dedos sobre isso. Mas é preciso parar de naturalizar essas figuras, de naturalizar esse tipo de poder existente. E é preciso avançar em políticas de segurança diferentes, em políticas territoriais diferentes, no enfrentamento, na retirada desse poder econômico e político da milícia. Porque se milícia é máfia, já dizíamos nós lá na CPI das milícias em 2008, se é máfia, tem projeto de poder. É preciso retirar o poder político dessa galera. Não naturalizar, achando que não tem outro jeito, só consigo governar se governar com eles. Não é possível, é preciso avançar. E isso, na minha opinião, tem um protagonismo da esquerda, que é a partir da esquerda que esse processo pode avançar. Não é a partir de centrão da vida, não, muito menos da direita, que sempre esteve aliada com esses milicianos. Deputado, eu sei até que o senhor está com uma certa agenda corrida, mas eu não vou perder a oportunidade. Eu tenho 2 perguntas a lhe fazer. A ruptura, o senhor joga na responsabilidade da esquerda. Mas no Rio de Janeiro a esquerda tem diminuído. Nós estamos vendo essa esquerda ser reduzida por uma série de motivos, por uma série de erros, por uma série de bobagens que fizeram. E o papel da sociedade? Porque vai ser essa sociedade que vai escolher os próximos vereadores da Câmara dos Vereadores. Ela vai poder escolher milicianos por pressão, ou milicianos por interesse, ou policiais, ou corruptos, ou não corruptos. Onde fica o papel da sociedade, a quem cabe politizar no sentido de alertar a sociedade e os eleitores? Apenas a esquerda? Então, Marcelo, quando eu estava falando da esquerda, eu estava falando da esquerda, inclusive na sociedade. Mas vou tentar explicar que eu acho que, na verdade, essas coisas caminham juntos, e você mesmo disse. É preciso politizar. Para não ficar aqui numa situação como eu sou pré-candidato a prefeito, parece que eu estou falando da minha candidatura, não é o caso. Eu vou pegar um outro caso, que é Duque de Caxias. Duque de Caxias tem um pré-candidato a prefeito do PSB, também não é do meu partido. Para poder pegar um exemplo claro, né? Como é que vai fazer se a gente tiver parte da esquerda querendo apoiar o Zito, que é o marco de poder que está colocado ali, que é o marco que faz parte desse marco de poder histórico do Rio de Janeiro? Está errado demais se parte da esquerda embarcar na candidatura do Zito. E onde é que está a sociedade nessa história? A sociedade precisa estar mobilizada por esse discurso de ruptura. Precisa ser convencida de que é preciso construir o caminho da ruptura, né? Então, eu estou usando um exemplo que é Duque de Caxias, do Wesley Teixeira, que é um pré-candidato do PSB, para não dizer que estou falando da minha própria pré-candidatura, para dar um exemplo claro, Marcelo, de que o processo eleitoral, que é um processo onde as pessoas são mobilizadas, todo mundo, em algum momento, vai ter que parar para pensar em quem é que eu voto. E vai ter que ter parâmetros para tomar essa decisão. É o momento em que as campanhas, é o momento que você consegue falar para milhões. E aí eu só queria dizer para você que a minha interpretação não é que a esquerda tem diminuído. A esquerda que tem crescido é exatamente a esquerda que enfrenta esse marco do poder. Quais são? De novo, eu vou evitar falar do meu partido, que tem figuras fantásticas, como Renata, Dani Monteiro, que tem Mônica Cunha, Mônica Benício. Eu não vou falar dessas figuras, são fantásticas. Eu vou falar de outros partidos. Quais são as 2 principais novidades na esquerda, na Alerj, né, e não vou falar do PSOL? Dani Balbi e Marina do MST. São figuras que enfrentam o marco do poder. Não são figuras que compactuam com o marco do poder, Marcelo. Essas figuras continuam tendo expressão. E a gente precisa ter coragem de continuar a fazer isso, a avançar nesse processo. E essa esquerda que tem conseguido, inclusive, resultados eleitorais muito importantes. Muito importantes. O dinamismo que o movimento negro, que o movimento feminista, que o movimento LGBT tem feito é um dinamismo de movimento de ruptura. E que, inclusive, recolocam figuras importantes, que retomam votações históricas, exatamente porque estão no marco da ruptura. Agora, é preciso ir além. É preciso seguir nessa toada. É preciso avançar nisso.
Eu tenho dito para todo mundo que, assim, quando você pega lá a votação do Brasão para o Tribunal de Contas do Estado, quem votou contra foi o PSOL, o Carlos Mink, o Valdec, né, e a bancada do pessoal inteira. Não dá mais para a gente ser tão pouco, Marcelo. A gente precisa de mais gente no parlamento. E isso dá reflexo na sociedade. A sociedade dá reflexo no parlamento. Não dá mais para a gente estar sozinho nessa história, cara. Não dá mais. Eu acho que a gente precisa, na minha opinião, retomar a lógica da ruptura. Sabe qual é o problema? É porque, de fato, e é isso, né? Marielle é assassinada em março de 2018. Naquele ano, o Brasil elegeu Bolsonaro, né? E isso criou uma situação em que nós ficamos numa certa defensiva correta, de defesa de uma determinada ordem, e eles pegaram o signo da mudança para eles. E nós não conseguimos recuperar esse elemento. Eles continuam a nos colocar sempre como se fôssemos culpados por tudo que está aqui, porque nós somos o da ordem. E nós precisamos apontar para a ruptura. E esse retorno, essa mudança de chave, é claro que ela é muito difícil, porque nós estamos no governo federal agora, é o meu governo que está no governo do Palácio do Planalto. Então é difícil ficar falando de ruptura o tempo todo. Mas é preciso, inclusive, convencer parte dessa base que hoje apoia o governo Lula a de que no processo do enfrentamento aqui no Rio de Janeiro às milícias, é preciso estar no lado da ruptura e não no lado da continuidade. E não no lado do marco do poder. E não no lado que naturaliza esse processo. Então, há, sem sombra de dúvida, Marcelo, uma dificuldade. Mas, na minha opinião, se há alguma coisa que o crime, o assassinato da Marielle precisa apontar para a gente, é de que não dá mais para a gente continuar naturalizando esse tipo de aliança, esse tipo de coisa. Com milícia não tem jogo. Não pode ter. Não dá. Eles estão do outro lado do campo. Eles são inimigos, né? Eles não são aliados, sob nenhuma hipótese. Esse tipo de elemento, eu estou colocando uma responsabilidade na esquerda, porque eu acredito que é a partir da esquerda que esse processo pode avançar. É a partir da esquerda, não é a partir do centrão. É a partir da esquerda que isso pode avançar. Por isso a cobrança, por isso o chamado a esse processo. Daiane, eu não sei se você quer fazer colocações aí dos nossos telenautas também. Eu tenho uma última pergunta, se ainda tiver tempo de fazer depois, mas vai você primeiro. O tempo é com o deputado ali, mas pode fazer. Meu tempo já esgotou, mas dá para ouvir os comentários aí, ver o que a gente faz. Nos comentários eu faço uma pergunta final, que todo mundo vai querer saber. Tá, então tem aqui o comentário do Armando Silva, ele diz, deputado Tarcísio, o senhor acha que tem mais gente envolvida, citando aí o caso da Marielle, né, além dos Brasão e etc. Eu acho que o deputado já sinalizou nessa direção. A Vitória diz aqui, Crespo, ela diz, quem vive no Rio de Janeiro sabe exatamente o que é ter milícia no poder, destaca ela aqui, então essa percepção muito latente. A Luciana Barros diz, é perigoso ser político de esquerda no Rio. O Cristo Redentor já está até pensando em se mudar, diz ela, diante desse cenário todo. Fernando Rodrigues faz uma ponderação em relação ao papel do PSOL, na avaliação dele e tal aqui, e também a Miroca diz aqui, muito bem, deputado Tarcísio, tem muitos elogios nessa direção. Paulinho também diz, parabéns, deputado, e a todos antes da bancada que enfrentam os fascistas no Congresso Nacional com coragem e valentia. Esse comentário aqui do Paulinho externa muito dos demais comentários aqui, deputado. Marcelo. Deixa eu só acrescentar uma pergunta que aí encerra, lembrando aqui que a Sandra Lúcia fala assim, não é o parlamentar reflexo da sociedade? Ele não é um reflexo da sociedade? Pegando por aí, e aí a pergunta, tem mais gente envolvida? No fundo, as pessoas querem saber do seu seguinte, a família Bolsonaro está envolvida? Por que a família Bolsonaro não queria apurassem o caso, se não há digital deles até agora? Tá, deixa eu falar as três coisas. Primeiro, há mais gente envolvida? Bom, eu acho difícil que não haja mais gente envolvida, porque eles não trabalham sozinhos, né? Há redes, né, desse processo todo. O processo, inclusive, a leitura do relatório da PF, aponta as ramificações para vários elementos. Você vai lendo, você vai vendo problemas dos crimes de contravenção, a coisa do jogo do bicho, uma série de outros elementos. Portanto, eu acho que sim, mais gente está envolvida. Mas me parece, e a minha convicção segue sendo essa, de que a Polícia Federal, com essa investigação, chegou aos autores intelectuais, aqueles que planejaram e decidiram, né? Ou seja, nesse ponto de vista, o envolvimento
né, que está apontado no relatório da Polícia Federal, do Chiquinho e do Domingos Brazão e do Rivaldo, são os envolvimentos decisivos, são autores intelectuais, a partir do relatório da PF, desse processo. Portanto, para tentar responder, sendo pelo menos esse elemento. O Marcelo me pergunta algo que eu continuo respondendo da mesma forma. A família Bolsonaro está envolvida diretamente no crime da Marielle? Eu nunca acreditei, tá? Diretamente, nunca. Falei isso na tribuna da Câmara de Vereadores. O problema é que o Carlos Bolsonaro nunca vai admitir isso. Porque, de fato, né, havia muita dificuldade em entender a motivação, né, desse processo. E nota, a motivação que está apontada no relatório da PF é porque nós, do PSOL, interferimos nos interesses da milícia, desse tipo de milícia. O Bolsonaro, por sua vez, o que ele precisa responder não é de um suposto envolvimento dele no assassinato da Marielle. É porque ele sempre defendeu as milícias, porque ele homenageou as milícias, porque familiares dele empregaram, né, como assessores familiares das milícias. Há uma relação deles umbilical com o processo das milícias. E isso é uma questão que está colocada e que eles precisam explicar. Relação com Adriano da Nóbrega, relação com outras figuras. Homenagens que fizeram nesta lógica de que a militarização e etc. que está colocada. Portanto, há uma coisa a ser explicada pela família Bolsonaro, mas não há essa relação. E é preciso... No plenário da Câmara dos Deputados e a própria direita, parece que tudo se resume a duas figuras, a Lula e Bolsonaro. A vida é mais complexa do que isso. A família Brazão sempre esteve do lado de quem esteve no poder no momento em que esteve no poder. É um marco de poder. E por isso, não é nenhuma surpresa de que em algum momento os Brazão tivessem lá com o adesivo da Dilma, lembrando que em 2014, onde tem aquela foto que eles estão usando o tempo inteiro, né, havia 5 candidaturas a governador. As 4 delas tinham algum apoio, apoiavam a Dilma para a presidência da República. Só o Pezão que apoiava os dois, a Dilma e o Aécio, e tinha eu que apoiava a Luciana Genro. Acabou. E aí, como é que você imagina que o grupo, que todo mundo na política, no Rio de Janeiro, grande parte, estava apoiando exatamente a Dilma, uma parcela pequena, o Aécio. Aí, nesse ponto, para a gente poder entender que nem tudo está colocado neste patamar e nessa dubiedade, que é muito forte depois do assassinato da Marielle. É preciso fazer o esforço de lembrar que Marielle é assassinada em março de 2018. Bolsonaro era um perigo, e nós sabíamos disso, mas se você perguntasse para as pessoas ali no dia 10 de março, antes do assassinato da Marielle, quem elas acreditavam que seria o próximo presidente da República, na esquerda, em vários lugares, Bolsonaro apareceria, mas sem grandes certezas, como uma das possibilidades. A gente precisa fazer esse esforço de localizar isso, né? E aí, por fim, a última coisa, que tem 2 perguntas colocadas ali. Os parlamentares não são reflexos da sociedade? São, mas esse processo ele é de mão dupla. Nós passamos anos no Rio de Janeiro naturalizando esse marco de poder. Anos, décadas. Lembremos do apoio que Sérgio Cabral tinha e como é que ele consolidava este processo. Lembremos de qual o tamanho das alianças que são formadas no Rio de Janeiro, inclusive muito diferente de outros lugares. Em vários lugares, como no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Nordeste, havia embates importantes entre tucanos e petistas, entre o PFL, né, então PFL, depois democratas, tal, e algum partido de esquerda, o PSB, no Nordeste. Havia embates. Aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu? A maior liderança tucana, o Sérgio Cabral, virou do PMDB e passou a ter apoio do PT, construindo uma aliança tão grande que praticamente estava todo mundo ali. E ao estar todo mundo ali e não apresentar ruptura com o processo, ninguém está fazendo a coisa. Então, esses caras ampliaram o seu poder como a política de segurança. Agora, isso também naturalizou na sociedade esse tipo de lógica de que é melhor fazer uma grande aliança, etc e tal, papapá, e continuamos nesse processo. Retomar o espaço da lógica da ruptura é muito difícil. Vejamos a campanha do Freixo para governador, a última campanha, a dificuldade que o Freixo teve de se apresentar como alguém que deveria romper essa história. E o grande acordão que se construiu em torno do Cláudio Castro, um enorme acordão. Aí, é claro, estou apontando que havia uma disputa ali. E aí isso vai na sociedade gerando essa história de que não tem outro jeito, é tudo a mesma coisa, são sempre os mesmos. E se são sempre os mesmos, na verdade as pessoas vão naturalizando que não vai mudar nada. Nós precisamos apostar na mudança. E aí a lógica é uma relação de mão dupla. E aí me perguntam, ou falam, né? É perigoso ser político no Rio de Janeiro.
De fato, é isso que os brasileiros querem que a gente pense. E, de fato, é verdade que é perigoso ser político no Rio de Janeiro. O problema é que o que eles não contavam era de que a gente não ia recuar. Eles achavam que a gente ia recuar, que a gente ia... Só que nós não recuamos. E não fomos nós, parlamentares, que não recuamos. Foi a sociedade que foi para a rua. Se não tem sociedade na rua, eu não sei se hoje não tivesse repensado a minha carreira e voltado para a sala de aula para correr menos riscos. Mas tem milhões de pessoas nas ruas, milhares de pessoas nas ruas que foram para as ruas gritando justiça por Marielle. E aí nós não podíamos, não tínhamos o direito de recuar. O direito, mesmo com medo, mesmo avaliando que os riscos estavam lá presentes. Porque não é... Agora, se a gente tivesse ficado sozinho, não sei o que teria acontecido. E eles apostaram nisso. Eles apostaram que no final... Essa semana eu tive que responder uma vereadora do meu partido e dizer assim, Tarcísio, eu preciso saber se eu votar de desacordo com eles, eu posso morrer? Eu não quero isso para minha vida. Nenhum de nós quer, a gente não pode aceitar que isso aconteça. Que uma pessoa se sinta ameaçada porque vai votar a favor ou contra um determinado grupo político. Isso não pode acontecer. Só que isso passa na cabeça de todos nós. Mas por que a gente continua? Porque tem gente como vocês que estão nos assistindo, tem gente dizendo que é para a gente continuar, que é para a gente seguir. E essa foi a derrota deles. Essa são as pessoas na rua. E não é no parlamento. Por isso a resposta tem conexão. Porque essa é uma via de mão dupla. Porque à medida que eu estou aqui também falando, tem mais gente que vai refletir sobre o que eu estou falando. E que vai precisar estar na rua na hora que a gente chamar para uma manifestação contra as milícias. Para a gente dar demonstração de força. A força deles é a força das armas, dos sicários, daqueles que são contratados para nos assassinar. A força deles é a capacidade que eles têm de nos incutir medo. A nossa força é de responder nas ruas. E essa é uma diferença ética fundamental entre esquerda e direita. Entre quem quer, entre civilização e barbárie. Essa é uma diferença fundamental, que nos diferencia. Nós não são dois lados da mesma moeda. Há um elemento que nos diferencia fundamentalmente. Enquanto eles estão aliados com quem nos mata, nós estamos sendo ali, estamos sendo pesquisados por eles. Esse elemento é fundamental, mas precisa ter lastro social, precisa ter gente junto, precisa ter muita gente. E tem. Né? E é por isso que a gente segue firme. Desculpa que eu me emocionei um pouquinho aí, falei um pouquinho demais. Achei ótimo. Mostrou seu coração disso tudo. E eu faço uma última pergunta. O senhor vem para o Rio na Páscoa ou vai para alguma embaixada? Já escolheu aí? Eu já estou no Rio. Não bateu na porta de nenhuma embaixada, não? Não. Né? Lembremos de Lula, que quando estava nesse processo foi lá, respondeu como tinha que respondido, passou aquele tempo todo na prisão e dizendo que não se vendia e saiu mais forte. Essa também é a diferença entre nós e aquelas pessoas que a gente está junto. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, deputado. Obrigada.